Bom, boa tarde a todos, que saudade de vocês. Eu estou muito feliz em poder rever muitos dos meus alunos aqui no chat. É sempre muito bom estarmos juntos aqui na UNT. E hoje nós temos uma live super bacana com o tema Desenvolvimento Sustentável, como devemos cuidar do nosso planeta. E quem vai ministrar hoje para vocês é a professora Daiane Galato, e eu vou aqui apresentá-la para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram aula com elas, alguns alunos mais antigos já tiveram, né, professora? Aula com a senhora. Isso, então eu vou apresentar para quem ainda não conhece a professora Daiane, tá? A professora Daiane Galato, ela é farmacêutica e ela é professora do curso de farmácia da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Participa do grupo de pesquisa em acesso a medicamentos e uso responsável, a AMOR, e colabora com o programa de extensão Pare, Pense e Descarte. Então, hoje eu deixo com vocês a professora Daiane. Ela vai responder as perguntas ao final e a gente vai ter bastante interação aqui. Conto bastante com a presença de vocês, com a participação. É muito importante esse feedback de vocês, tá bom? Então, professora Daiane, com você, muito obrigada pela presença hoje. Tá certo. Obrigada, Thaís. Obrigado por todos, né, que estão nos ouvindo. Eu gostaria de dizer que eu estou um pouquinho nervosa, né, em participar dessa live. Primeiro porque é a primeira experiência, né, e também para falar para uma plateia assim tão seleta, né. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Unicer, né, e eu sei o quão seleto é esse grupo, né, o quão experiente é esse grupo. Então, falar de um tema como esse, né, é realmente um grande desafio para mim, né. A professora Margot, há algum tempo atrás, entrou em contato comigo para me falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável engloba muitos aspectos, mas hoje, na nossa conversa, a gente vai trabalhar com um aspecto que está relacionado a todos nós, que são os resíduos que a gente gera em casa. Né? Eu vou hoje estar falando um pouquinho do nosso lixo, né? Daquele lixo que a gente gera no nosso domicílio e também, às vezes, gera no nosso ambiente de trabalho. Né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Como a Thaís comentou, né, eu trabalho na Universidade de Brasília, sou farmacêutica, e em função dessa minha formação também como farmacêutica, a gente vai também estar trabalhando um pouquinho, né, hoje sobre a parte de resíduos em saúde. E, em outras palavras, sobre os resíduos que a gente gera em casa relacionados ao nosso cuidado em saúde, tá? Então, podemos seguir. A Thaís vai estar me ajudando, vai estar passando os slides, né? Então, pessoal, eu organizei, né, esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele é um assunto que gera muita discussão. Então, o que eu vou trabalhar hoje vão ser alguns slides, só para passar uma mensagem para vocês, e depois a gente vai estar dialogando, que eu acho que vai ser super interessante esse diálogo no final. Então, o que são os resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos são todos os resíduos que a gente gera no nosso domicílio. Geralmente, o resíduo sólido é aquele que a gente vai descartar, por exemplo, né, através do nosso lixo. Então, de uma maneira geral, como é que funciona essa questão, esse ciclo, né, desses produtos? Né? Geralmente a gente parte de recursos naturais, né, como, por exemplo, as árvores, né, a gente parte, ou dos minérios, a gente passa pela industrialização, onde a gente forma, por exemplo, o papel, né? Eu estou aqui com uma caneta na mão, por exemplo, que a gente gera uma caneta, e depois que a gente utiliza esse produto, esse papel, né, a gente gera os resíduos, ou seja, quando ele não é mais válido para mim, eu vou, né, ter esses resíduos. E é muito importante que esses resíduos, muitos deles, é possível que
Por exemplo, a caneta que eu tenho aqui na minha mão, ela pode ser reciclada e, por exemplo, ser transformada numa garrafa PET, ou, por exemplo, ser transformada numa camiseta. O papel, por exemplo, o papel que a gente utiliza muitas vezes, né, para, por exemplo, imprimir documentos, depois, quando ele não tiver mais validade, por exemplo, aquela conta que eu imprimi há 2, 3 anos atrás e guardei ela por um período, a gente vai poder estar reciclando, né? Esse processo de reciclagem, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Aqui no Distrito Federal, nós temos em vários, né, em praticamente todas as regiões do Distrito Federal, nós temos a coleta seletiva de lixo. Então, dependendo da região, você tem o caminhão da coleta que passa todos os dias, né, no seu bairro, ou você tem dias específicos para que essa coleta ocorra. É sempre muito importante que a gente saiba exatamente no nosso local onde a gente mora, quando que acontece essa coleta seletiva, né? Quando a gente não separa os nossos resíduos, acontecem situações como essas que a gente visualiza ali naquelas fotos. Na foto de baixo, é uma foto que agora já não acontece mais tanto em Brasília, mas era muito comum lá no lixão da Estrutural, né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas o lixão da Estrutural, ele fechou, já vai fazer 1 ano e meio que ele está fechado. Hoje ele está na Samambaia, mas não é mais possível que catadores entrem, né, dentro do lixão para fazer a coleta. Mas a cena que está mostrada, que é mostrada em cima, né, ou seja, de uma pessoa carregando uma carroça com resíduos recicláveis, às vezes não é uma pessoa carregando uma carroça, é um carro, né, um pequeno veículo que está fazendo o transporte de materiais recicláveis, a gente vê muitas vezes ainda acontecendo aqui no Distrito Federal. Mas no final da minha conversa hoje, eu vou voltar a falar dessa situação em tempos de Covid. Por quê? Não sei se vocês têm observado, mas por esses dias a coleta seletiva de resíduos foi suspensa aqui no Distrito Federal. Não só aqui em Brasília, tá? Em várias partes do Brasil e do mundo foi suspensa, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o que a gente pode estar fazendo nesse momento. Mas é importante a gente conhecer isso, né? Uma coisa muito importante desse slide também é que quando a gente recicla, a gente está evitando que se consuma recursos naturais. Ou, por exemplo, se eu reciclar papel, eu não vou precisar derrubar tantas árvores. Se eu reciclar o plástico, eu não vou precisar ter tanto petróleo para produzir novas canetas. Se eu reciclar metais, eu não vou precisar fazer tanta extração de metal, né? Então, é importante isso. Além disso, além de preservar recursos do meio ambiente, a reciclagem também é uma fonte de renda, né? No início do ano passado, nós tínhamos em torno de 1.500 catadores cadastrados aqui no Distrito Federal, né? E geralmente esse número de catadores representa um número muito próximo de famílias que sobrevive a partir da coleta e reciclagem desses materiais, né? Isso também é um outro assunto que eu vou retomar daqui a pouquinho. Então, na verdade, esse ciclo que a gente mostra nesse slide mostra a gente aproveitando, né, de forma sustentável os recursos do meio ambiente, que é o nosso assunto hoje, e também gerando, de certa forma, recursos, geralmente para aquelas pessoas que são mais carentes, né, que seria a parte dos resíduos. Podemos ir para o próximo, Thaís. Só que uma coisa assim que às vezes a gente não pensa, né? Quando a gente está lá em casa, né, separando o nosso lixo ou gerando os nossos resíduos, eu não sei, gostaria até de ouvir vocês aí por meio do chat, se todos aqui no grupo costumam separar os resíduos, né? Quando a gente está lá no nosso dia a dia, é muito importante na nossa casa que a gente desenvolva a cultura de separar os resíduos, né? Uma vez, eu acho que todos aqui devem ter visto, uma vez a gente era muito comum a gente usar várias lixeiras. Por exemplo, quando a gente ia para uma escola, para um shopping.
Isso ainda acontece bastante, né? Chega lá, tem várias lixeiras separadas com cores diferentes. Tem a lixeira, por exemplo, para vidro, para plástico, papel, né? O que se observou, né, com o passar do tempo? Se observou que as pessoas, na verdade, mais atrapalhava as pessoas ter que separar de várias formas, né, em várias lixeiras, do que ajudava. Hoje em dia, a gente tem dividido o nosso lixo em praticamente duas partes, como eu coloquei ali nas imagens, né? O lixo orgânico e o lixo seco, né? As figuras ali embaixo, elas tentam mostrar mais ou menos o que é o lixo orgânico. O lixo orgânico é aquele primeiro desenho que a gente tem ali embaixo, né? Que seria, por exemplo, as cascas de alimentos, né? Por exemplo, casca de banana, restos de verduras, né? Exatamente, a Jaqueline está comentando aí que separa o lixo seco e orgânico. Então, o orgânico é aquele lixo que geralmente são os resíduos gerados na cozinha. Também nos resíduos orgânicos, muitas vezes a gente coloca também, muitas vezes, papel higiênico, né, que são resíduos que a gente gera em casa. E o que seriam, então, os resíduos secos? Os resíduos secos são aqueles outros resíduos, que até a Thaís está apontando ali para a gente, com a setinha dela, ó, são aqueles outros resíduos gerados em casa, que é o quê? É o plástico, é o vidro, é o papel, né? É a sacolinha do supermercado. E então esses são os recicláveis. E no último desenho ali daquela figura, a gente tem os resíduos de saúde, que eu vou conversar com vocês a respeito desse resíduo um pouquinho mais adiante. O que eu gostaria aqui de comentar com vocês, que é um cuidado que nem sempre a gente tem. Vocês viram que um a gente chama de lixo orgânico e o outro a gente chama de lixo seco. O que é lixo seco? Lixo seco, então, são os produtos reciclados, né? Esses produtos recicláveis, como o próprio nome diz, ele é lixo seco. Em outras palavras, ele deve estar limpo e seco. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas aí eu, por exemplo, estou usando aqui em casa, estou fazendo uma macarronada e acabei de utilizar, por exemplo, uma latinha de extrato de tomate. Então, como a latinha é de metal, eu vou poder descartar no lixo reciclável. Eu tenho que lavar e deixar secar antes de descartar? Temos. É o correto. Porque quando a gente lava e seca, a gente aumenta o valor daquele produto. E, além disso, a gente faz com que as condições de trabalho dos catadores sejam melhor. Imagina vocês, né? Por exemplo, vocês jogarem um exemplo bem simples, a latinha, por exemplo, a caixa de leite suja. A gente sabe que uma caixa de leite suja, aquele resto de leite vai azedar. Imagina as pessoas que depois têm que trabalhar com isso, né? Então, além de a gente aumentar o valor agregado desses materiais, né, quando a gente lava e seca, a gente também melhora as condições de trabalho dessas pessoas. Isso é muito importante, tá? E eu gostaria de ressaltar nesse slide uma coisa muito interessante. Vocês observaram que ali tem lixo orgânico, né? Aqui na Ceilândia, nós temos lá na Ceilândia eu acho que fica no PSU, se eu não me engano, nós temos a nossa cooperativa, né, que trabalha, por exemplo, com a compostagem, né, que para lá vai o lixo orgânico, né, e a gente, por exemplo, tem produção de compostagem, não sei se todos sabiam disso, né, nós temos uma usina lá na Ceilândia, e essa usina produz compostagem. Essa compostagem produzida, que na verdade é um adubo, ela é fornecida para várias famílias da região que trabalham com agricultura familiar. Não sei se vocês sabiam, né? O nosso lixo reciclável, né, quando coletado pelas cooperativas, é levado para vários galpões, distribuído em vários locais do Distrito Federal, dependendo onde ele é coletado, e nesses galpões ocorre a separação desses nossos resíduos. Eles separam o papel, o vidro, né? Só que eu gostaria de reforçar para vocês que o terceiro desenho, que são os medicamentos, as agulhas, aqueles produtos para a saúde, eles não são
nem orgânico, nem reciclável. Em outras palavras, esses materiais, a gente vai falar agora adiante como é que faz o descarte, eles não devem ir nem para o descarte, por exemplo, que geralmente se orienta o saco preto, né, do lixo orgânico, nem para o descarte em saco, geralmente a gente usa azul, mas pode ser colorido, né, amarelo, verde, né? A gente pode usar outras cores para o descarte dos recicláveis. Então, esse lixo que a gente gera em casa para cuidados em saúde, a gente já vai ver em seguida o que a gente pode fazer aqui em Brasília. Vamos para o próximo, né? Antes da gente entrar nos resíduos de saúde, gostaria de falar de um dos resíduos recicláveis que a gente gera, né? Dependendo, a família gera mais ou menos, que são os vidros, né? Eu não sei como é que é, me respondam aí como é que está a região de vocês, mas aqui em Águas Claras nós estamos com esses containers que aparecem aqui nessa figura, né? Se a Thaís puder me ajudar a mostrar aquele do green, Thaís, nós temos esses containers aí. Então, o que acontece? Eu deixo o meu vidro separadinho aqui na minha lixeira e a pessoa do meu prédio que é responsável em levar o lixo até as lixeiras, ele sabe que aquele vidro, então, ele é levado até esse container que fica do lado de fora do meu prédio. Tá? Então, a gente pode colocar ali. De tempos em tempos, passa um caminhão, troca o container, e aí esse container cheio de vidro, ele é levado para reciclagem. A gente tem que ter muito cuidado com o vidro. Eu botei ali a mão de um catador cortada, né? Isso é uma coisa relativamente comum, tá, pessoal? Então, quando a gente não tem esse container que eu tenho aqui, por exemplo, em Águas Claras, onde eu moro, eu estou mostrando aí embaixo também o que a gente pode fazer com o vidro. Por exemplo, abrir um PET, colocar lá a minha lâmpada dentro do PET, e aí eu fecho o PET com o lacre. Ou coloco dentro de uma embalagem, como uma embalagem do leite, mas aí escrevo do lado de fora, vidro, tá? Isso ajuda a proteger. Uma coisa importante, às vezes a gente pensa assim, mas eu acabei de tomar aqui o meu vinho, acabei de usar o meu azeite, a garrafa está inteira, não tem problema, eu vou botar no lixo com cuidado a garrafa inteira. Só uma coisa importante, pessoal, a garrafa ela está inteira quando ela é colocada no seu lixo. Agora, quando esse lixo é transportado até o local de coleta, ou quando o catador pega o lixo, a lixeira, né, o saquinho, joga dentro do caminhão, esse lixo, esse vidro pode quebrar e pode estar colocando esses nossos colegas, né, em uma situação, né, que pode depois causar até um dano maior à saúde das pessoas, né. Então, esse assunto de hoje, essa parte do desenvolvimento sustentável que a gente está discutindo, eu gostaria que vocês também se colocassem no lugar desses colegas que trabalham com esse trabalho tão nobre que é a parte de reciclagem de materiais, né? É por causa da reciclagem de materiais que muitos dos produtos que a gente consome não são tão caros, tá? Porque se a gente tivesse que sempre usar os recursos naturais, possivelmente muitos dos nossos produtos seriam mais caros do que a gente tem pago. Próximo, Thaís. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, é como chega lá nas cooperativas do Distrito Federal. Então, por exemplo, quando a gente faz a coleta seletiva, né, e eu separo, por exemplo, esse material dentro da minha casa, e depois eu passo o caminhão ou passo o catador e recolhe esse material no final vai chegar às cooperativas. Lá nas cooperativas, a gente tem diversas formas de funcionamento das cooperativas. É muito comum aqui em Brasília a gente ter esse tipo de esteira, né? O material vai passando na esteira e cada pessoa que trabalha na esteira é responsável em uma das coletas, né? Por exemplo, a gente tem catador que coleta o vidro verde, coleta o PET verde, o outro PET transparente, o outro coleta metal, o outro coleta papel, tá? Nós também temos algumas cooperativas aqui em Brasília que não tem a esteira, então o pessoal chega lá o caminhão e as pessoas vão no meio realmente daqueles resíduos pegar, né, o material que lhe é de responsabilidade. Geralmente, o que eles ganham, né, os catadores? Eles ganham um valor fixo, né,
e mais um rateio dos materiais que são recebidos. Por isso que é importante, né? Por exemplo, se eu descartei os meus resíduos juntos com os resíduos orgânicos, ou seja, eu misturei tudo aqui em casa, esse resíduo que eu estou realmente desprezando, ele vai lá para a samambaia e vai demorar, às vezes, dependendo do tipo de resíduo, até séculos para ser degradado, né? Se eu separar, né, e for coletado pela coleta seletiva, vai ter a possibilidade de ele voltar naquele ciclo que eu estou fazendo. Agora, imaginem vocês, né, estando trabalhando, por exemplo, numa cooperativa, se a gente estiver trabalhando, como está nessa foto, só resíduos limpos, é um serviço, né, bastante adequado, né, do ponto de vista, né, a gente não teria tanto problema, né, com as questões de saúde. Agora, se o meu resíduo não foi adequadamente separado, imagina vocês, por exemplo, que alguém colocou um saquinho lá, que eu comprei a carne, por exemplo, no supermercado, coloquei lá para reciclar. Realmente, aquele plástico é reciclável. Mas se eu colocar ele sujo, imagina o cheiro que tem isso. E além disso, quando a gente tem umidade, por exemplo, tem o desenvolvimento de fungos, bactérias, e aí a gente faz com que o trabalho desses colegas seja bastante insalubre. Ou seja, a gente propicia que, para que essas pessoas consigam recolher esse material e ter a sua fonte de sustento, elas acabam se predispondo, por exemplo, a algumas doenças, né? São muitas vezes doenças, por exemplo, infecciosas, né? Por exemplo, por fungos, né? Próximo. E além disso, o que acontece, né? Muitas vezes a gente acaba também colocando, né, junto com o nosso lixo, é muito comum aqui em Brasília, a gente colocar no nosso lixo comum os resíduos de saúde, ou seja, né, por exemplo, as seringas, que muitas vezes a gente tem pacientes em casa que utilizam, por exemplo, hoje a gente tem uma série de medicamentos que são injetáveis, né, vários medicamentos que a gente usa para tratar diabetes, como por exemplo as insulinas, são injetáveis, né? Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente pega e vai jogando lá no lixo do banheiro, no lixo comum. Quando o catador vai recolher esse material, mesmo ele usando luva, que vocês podem olhar ali aquela foto que eu estou trazendo para vocês daquele catador, mesmo com luva, se a gente tiver uma agulha que nem aquela ali, né, que a gente consegue enxergar aqui, mesmo a foto sendo pequena, a gente tem a possibilidade, né, do catador se machucar. E o pior de tudo é que o catador aqui, ele está se machucando com um material que pode estar contaminado. Por exemplo, a hepatite, né, o HIV, são doenças que podem ser transmitidas através de agulhas, né? Além disso, pessoal, gostaria assim que de sensibilizar bastante vocês e gostaria muito, né? Eu conheço um pouco a Unicer e eu sei que uma das funções da Unicer é transformar os nossos alunos em pessoas que realmente sejam, né, pessoas que passem informações adiante, né? E eu gostaria muito que vocês conversassem com vizinhos, familiares de vocês, mesmo que nesse momento tenha que ser de forma remota, né? Sensibilizasse, porque aqui no Distrito Federal, diferente de outras partes do Brasil, nós temos um problema muito sério com drogas, né? Principalmente drogas injetáveis. Isso acontece um pouco porque nós temos uma renda per capita muito alta. E essas drogas, geralmente, como elas são mais caras, né? E a gente tem uma renda maior, facilita. Algum tempo atrás eu participei de uma reunião e eu ouvi alguns colegas que trabalham com uso de drogas comentando que quando uma pessoa que usa drogas encontra seringas, por exemplo, no lixo, às vezes pega para reutilizar. Então, eu gostaria que vocês pensassem com muito carinho, né, quando tivesse esse tipo de pérfuro cortante, de agulhas, de realmente fazer o descarte correto, né? Eu coloquei aqui embaixo um site, tá? Que gostaria muito que vocês depois pesquisassem. Se não conseguirem copiar o site, basta digitar no Google duas palavras, que é descarte consciente, né? Que se vocês digitarem lá no Google a palavra descarte consciente,
né? Vocês... Desculpa que o consciente ali saiu errado. Depois corrige, Thaís, para mim. Ah, a Thaís já colocou ali o site para gente. Depois vocês entram ali nesse site, que esse site ele vai mostrar para vocês vários lugares aqui do Distrito Federal onde tem a coleta seletiva, tá? Nesses locais a gente vai poder estar levando o nosso resíduo, tá, para ser coletado. Que resíduo eles recebem? Eles recebem seringas, agulhas, né? E também medicamentos, tá? É importante destacar que aqui no Distrito Federal, toda unidade básica de saúde e toda farmácia, ela é obrigada por lei, né, a fazer a coleta seletiva desses materiais, a coleta desses resíduos de saúde. Próximo, Thaís. No próximo slide, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, eu entrei agora no site do Descarte Consciente, e estou mostrando para vocês aqui, né? Eu fiz uma busca, né? Por exemplo, pessoal de Taguatinga, eu entrei aqui e digitei, ó. Eu quero Distrito Federal, cidade de Brasília, bairro Taguatinga. E aqui ele está dando 3 farmácias da Drogazil, o endereço das 3 que vocês podem ir lá entregar. Só que assim, vocês podem estar fazendo essa pesquisa e descobrindo onde vocês podem levar as agulhas de vocês ou os medicamentos em todo o Distrito Federal. Vocês conseguem entrar ali, por exemplo, eu estou vendo que tem gente da Asa Norte, Guará, então vocês podem estar entrando e pesquisando, tá? Aqui do lado, eu trouxe 2 fotos para vocês. A foto de cima é uma foto bastante comum, tá? A gente encontra muita seringa, encontra muito medicamento jogado no lixo, tá? E aqui de baixo é um capítulo de livro que eu escrevi com as colegas do Paripense, né, do projeto Paripense, que eu gostaria que vocês refletissem sobre o título desse capítulo, né? Estando lacrado ou sendo parador, eu levo, né? Isso é a fala de alguns catadores. Então, eu gostaria de falar para vocês que quando eu falo que medicamentos, por exemplo, têm que ser descartados nas farmácias, eu estou falando isso porque se a gente descartar no lugar errado, imagina, se já não é bom para mim, eu estou descartando porque não me é mais útil, porque não serve mais para mim, porque está vencido, imagina agora outras pessoas utilizarem. E catador utiliza, tá? Principalmente medicamentos para dor. Então eu pediria, né, para que, tipo assim, quem não curte muito essa coisa de meio ambiente, mas pelo menos pense no outro, né? Que você pode estar causando um dano para o outro quando a gente despreza. Teve uma colega que a Fátima comentou que nem sempre as farmácias aceitam. Concordo com você, Fátima, nem sempre as farmácias aceitam. Por que às vezes elas não aceitam, né? Ou aceitam assim, não com muita boa vontade, né? Porque isso gera a necessidade da farmácia ter um plano de gerenciamento de resíduos e está pagando para fazer a incineração desses materiais. Agora, é importante destacar, eu acho que está no próximo slide, Thaís, né? É importante destacar, pessoal, que no Distrito Federal nós temos uma lei, e eu até trouxe aqui, não sei se vocês estão vendo nesse slide, está aqui em verde, que é a Lei 5.092, ela é de 2013, ou seja, já tem 7 anos, né, que estão aí. Ela obriga as farmácias e drogarias a receber os medicamentos com prazo de validade vencidos para descarte, tá? Então, mesmo que a farmácia ela não queira aceitar, se você quiser chegar e dizer para ela, poxa, mas tem uma lei, eu ouvi falar dessa lei, né? Vocês são obrigados a receber, ela de fato é obrigado. A Drogazil, a Marta tem razão, a Drogazil, ela é geralmente a farmácia que mais trabalha com essa bandeira aqui. Todas recebem, tá? E eu gostaria de mostrar aqui para vocês no slide, tem uma caixa coletora, que não sei se vocês estão vendo, essa pessoa está chegando e descartando. Deixa eu comentar com vocês. O que vai para a incineração são os medicamentos. As caixas, as bulas, elas são recicláveis, tá? Por isso que aqui na caixa coletora, se você levar a caixa e a bula, né, você coloca separado, tá? Que aí eles vão descartar
só os medicamentos realmente vai para incineração, tá? A incineração desses produtos, né, até algum tempo atrás não era nem feita aqui em Brasília, né, era feita num município aqui próximo. Então, eu gostaria de destacar isso, a gente falou já bastante que medicamento, agulha não se joga no lixo comum, e eu gostaria de ressaltar para vocês também que medicamentos a gente não deve jogar no vaso sanitário, tá? Quando a gente joga no vaso sanitário, a gente não tem ainda no Brasil e em várias partes do mundo também não se tem tecnologia para tratar esse esgoto, né? E aí o que acontece, por exemplo, né? Se eu joguei uma cartela de antibióticos na privada, é possível que eu esteja selecionando algumas bactérias multiresistentes. E lá na frente eu posso colher o prejuízo disso. A mesma coisa com outros medicamentos que a gente pode estar causando danos ao meio ambiente, tá? Então, no esgoto, na pia, na privada, a gente não deve jogar esse material. Aqui em Brasília também tem-se o costume, eu já vi isso acontecer, das pessoas enterrarem, né? Ah, tenho ali o meu quintal, o meu jardim, vou fazer um buraco e enterrar. Quando a gente enterra, a gente está contaminando o solo. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma colega farmacêutica comentando: olha, fui fazer uma farmácia viva, ou seja, fui plantar algumas ervas medicinais lá na unidade de saúde, e a gente teve que tirar a terra e colocar uma terra nova, porque se tinha o costume, há muitos anos atrás, aqui em Brasília, de enterrar medicamentos no chão, mesmo nas unidades de saúde, né? Até que esse fluxo do que se fazer com os medicamentos vencidos não estava bem definido, né? A gente fez coisas que não eram as mais corretas. Então, eu peço para que vocês não enterrem na casa de vocês, porque futuramente vocês podem, por exemplo, querer utilizar aquele solo, e aí vai estar contaminado, né, com esses resíduos. A mesma coisa, pessoal, não queimem, tá? Porque quando a gente queima remédio em casa, né, esses resíduos em casa, quando se queima, a gente não tem um controle daqueles contaminantes que estão sendo gerados. Então, às vezes, eu estou tentando acabar com o resíduo queimando e, ao mesmo tempo, estou respirando aquela fumaça que está saindo. Então, também posso me contaminar, né, me intoxicar. Então, o mais correto, e a gente tem esse processo muito bem definido aqui em Brasília, né, seria levar, então, para as unidades básicas de saúde e para as farmácias, tá? Ambas são obrigadas por lei a receber esse material. Então, só reforçando isso. Certo? Uma coisa importante que eu gostaria de conversar com vocês, né? Até teve um colega, né, que comentou: são os medicamentos vencidos que a gente deve descartar, né? Então, uma coisa que eu gostaria de convidar todo mundo a fazer, eu acredito que muitos de vocês já tenham feito durante esse momento que a gente está, né, com essas restrições sociais, é fazer uma avaliação, né, do nosso estoque domiciliar de medicamentos, da nossa farmácia caseira. Vocês revisaram a farmacinha de vocês recentemente? Me respondam ali no chat, pessoal. Né? Como é que a gente revisa, né, a nossa farmacinha? Então, existem várias maneiras de revisar, né? Uma delas é olhar o prazo de validade. Eu coloquei ali naquela foto uma caixinha mostrando o prazo de validade, né? Geralmente essa informação ela está na embalagem dos produtos, né? A gente tem ali o prazo de validade. Então é importante destacar, né, que quando esse prazo de validade vence, né? Ou seja, ali, ó, já está dia 8 de maio, essa semana, né? Então, já está vencendo, então, essa semana seria a última possibilidade de eu usar esse medicamento, semana que vem, eu já teria que estar descartando esse medicamento, porque a indústria, né, ela geralmente, ela só garante a qualidade desse medicamento dentro desse prazo de validade. É importante destacar que, às vezes, a gente pode até descartar medicamentos que não estão vencidos, né? Por quê? Porque às vezes é uma sobra de um tratamento que eu não vou mais utilizar.
E aí, alguns de vocês podem estar pensando, puxa, a professora Daiane, quando fez esse slide, acabou colocando uma figura que não tem nada a ver. Vocês observaram que nesse meu slide tem uma figura que não faz parte do grupo? Né? Puxa, a professora colocou ali um monte de caixinha de leite. Por que eu coloquei caixinha de leite, pessoal? Eu coloquei caixas de leite para a gente pensar um pouquinho sobre prazo de validade. Vocês já foram ao mercado e encontraram, por exemplo, leite de caixinha em promoção, né? O que a gente faz quando o leite está em promoção? A gente sempre olha o prazo de validade, não é? Por exemplo, se eu for hoje no mercado e tiver, por exemplo, um leite a R$ 2, né, e com prazo de validade até julho de 2020, vocês acham que isso seria uma boa compra? Né? Ou estamos agora começando maio, e eu tenho lá um leite de uma dessas marcas que estão sendo apresentadas aí, ou de outro leite, né? A Fátima está dizendo que é legal, né? Ou seja, que a R$ 2 um leite que de uma boa marca, né? Que custa, que tem validade até mês de julho de 2020, seria uma boa compra. Então, quando a gente vai à farmácia, uma boa coisa que a gente tem que fazer e que a gente tem que tomar cuidado é sempre olhar o prazo de validade do medicamento que eu estou comprando. O prazo de validade ele tem que ser superior ao meu tempo de tratamento. Por exemplo, eu estou comprando um medicamento que eu vou usar durante 30 dias. É um comprimido ao dia e vem 30 comprimidos, né? Então, a gente precisa ter um prazo de validade superior a um mês. Agora, voltando ao exemplo do leite. Tudo bem, acabo de chegar do mercado, estou feliz, comprei um leite com preço super bom. Depois, se vocês encontrarem um leite a R$ 2, por favor, me informem, tá? Porque eu acho que ele está custando mais, né, do que isso hoje. E se vocês chegarem em casa, por exemplo, e abrirem uma dessas caixinhas de leite, a minha pergunta é o seguinte: após aberto, esse leite ainda vai valer até julho de 2020? Me respondam aí. Hein, pessoal? Se eu chegar em casa, depois do leite aberto, ele continua com o mesmo prazo de validade? Né? A Maria do Carmo está respondendo aqui que não. Os colegas concordam? A Maria Berenice foi melhor ainda, disse jamais. Então, por que eu estou falando isso, né? A Fátima também acha que não. Por quê? Né? O que acontece, né? Quando a gente abre o leite, o que passa a valer são as novas orientações do fabricante. Geralmente, que o produtor do leite vai dizer que esse leite, se guardado na geladeira, vai durar apenas alguns dias. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma informação vale para medicamentos. Né? Eu coloquei aqui embaixo, ó, cuidado com os antibióticos, colírios, gotas nasais. Quando a gente compra, por exemplo, né, agora a gente vai entrar no período de seca, né? No período de seca é muito comum a gente usar colírios, por exemplo, né? Então, gostaria de reforçar, por favor, se alguém tiver um colírio que comprou o ano passado e já usou um pouquinho, lá na seca do ano passado, e ele ainda está na validade, ele não pode mais ser usado esse ano, tá? Colírios, gotinhas, aquelas para pingar no nariz, é que nem leite. Depois de aberto, depois da gente ter usado, elas podem se contaminar e elas podem causar mais bem, mais mal, melhor dizendo, do que bem. Então, a gente tem que observar isso. Os antibióticos, eu estou me referindo principalmente àqueles remédios de criança, né? Todo mundo aqui que é mãe, avó, deve saber que criança, quando fica doente, né, somente crianças menores, os médicos geralmente dão aqueles xaropes que vem só o pozinho e a gente coloca água junto para preparar. Aqueles antibióticos, geralmente, eles têm uma duração de poucos dias, tá? Então, vai durar bem pouquinho mesmo. Então, só reforçando o que eu quis falar aqui com vocês nesse slide.
Então, uma coisa muito importante que a gente tem que verificar é constantemente estar verificando os nossos medicamentos que a gente tem em casa, né? Tem colegas, né, que falam que, né, que falaram aqui que a cada 3 meses estão revisando a farmacinha em casa. Que bom! Quem não tem o costume de revisar com frequência, comece a prestar um pouco mais de atenção, tá? Observem quando forem comprar os medicamentos, para não comprar medicamentos que estão muito próximo do prazo de validade. Tomar cuidado, às vezes, com aquelas promoções na farmácia, né? Pague um, leve dois. Aqueles medicamentos que estão muito expostos na farmácia, às vezes pode ser uma jogada da farmácia, nem sempre, mas às vezes pode ser uma situação que o prazo de validade já está vencendo, né? E tomem também cuidado com aqueles medicamentos que, após aberto, o prazo de validade muda. Por exemplo, o antibiótico do meu neto, depois que eu coloquei o líquido, ou depois que eu coloquei a água, né, a validade vai ser de 1 semana ou 15 dias. As gotas nasais, elas só são válidas enquanto eu estou usando. Acabou o meu problema de saúde, né, aquela conjuntivite passou, aquele problema no meu nariz passou, eu não vou mais usar esse produto, ele não deve ser guardado, porque ele está contaminado e da próxima vez, né, eu posso estar me contaminando com alguns fungos ou bactérias que podem se desenvolver nesse produto, tá? Depois a Marilene, eu acho que gostaria de saber um pouquinho mais sobre os colírios, né? Os colírios também são produtos que, após aberto, a gente tem que tomar muito cuidado, Marilene. E não é só na hora de olhar prazo de validade. Colírio é um tipo de medicamento que eu tenho que lavar a mão, que nem a gente aprendeu a lavar agora em tempos de Covid, eu tenho que lavar muito as minhas mãos antes de estar usando o colírio, para não contaminar o medicamento e nem contaminar meus olhos, né? Porque eles, se já estão doentes, eles já estão também mais sensíveis, né? Vamos para o próximo, Thaís. A gente já está indo para a parte final, né, do nosso roteiro. Ah, uma coisa muito importante, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho de como é que tem que ser os resíduos, né, o nosso lixo em tempos de Covid, né? Vocês já devem ter tido várias lives, devem ter lido muito material, recebido muitas informações, né, sobre o coronavírus, né, que a gente que acaba causando a doença que a gente está chamando de Covid, né, 19. Esse vírus, né, que transmite essa doença, tem vários estudos, eu trouxe um deles aqui, e eles mostram que esse vírus, ele é muito resistente. Então, eu acredito que vocês já tenham recebido alguma informação. Olhem ali o slide para ver que interessante, né? Por exemplo, no papel, ele dura de 4 a 5 dias, o bichinho fica lá viável, né? No vidro, em torno de 4 dias. No alumínio, de 2 a 8 horas. No aço, em torno de 2 dias, que é 48 horas. Na madeira, é um tempo muito parecido com aquele do papel, é de 4 dias. Nas luvas, 8 horas, né? E no plástico chega a ser 5 dias. Por que eu estou ressaltando isso? Eu estou ressaltando isso para vocês saberem, por exemplo, que se alguém passou lá no meu prédio, espirrou na mão e botou a mão no corrimão, e essa pessoa tinha Covid, o bichinho, né, o vírus pode ficar lá na madeira por até 4 dias, né? Naquele corrimão de madeira. Se for um corrimão de aço, por até 48 horas. Por isso que é importante a higienização, né? A gente tem usado bastante água, sabão, o álcool, né? Geralmente álcool 70, ou também a água sanitária diluída, né? Então, a gente tem usado. E por que eu estou falando sobre isso aqui no nosso assunto? Porque hoje nós falamos sobre a importância de reciclar. E se vocês observarem nesse slide, muitos materiais que a gente está colocando aqui nesse slide são recicláveis. Por exemplo, papel, vidro, aço, alumínio, plástico, vários desses são recicláveis. Ou seja, naquele material que a gente separa, que o catador coleta e faz a separação, ele pode sim ser uma fonte de contaminação do coronavírus.
em função disso que a coleta seletiva de lixo, né, desses resíduos aqui em Brasília, ela foi, né, suspensa, né, por algum tempo, já fazem praticamente 2 meses, né, que foi suspensa a coleta seletiva aqui em Brasília. Mas a orientação é a gente continuar separando, né, porque está sendo prevista a retomada desses trabalhos nos próximos dias, tá certo? Então, o que possivelmente vai acontecer, né? Esses resíduos provavelmente vão ser coletados e antes dos catadores poderem fazer a separação, ele deve ficar, né? Provavelmente ele vai ficar armazenado por alguns dias, né? Está se prevendo, por exemplo, 72 horas para que isso aconteça, né? Para que a gente não contamine os catadores, né? Nem os catadores, e também a gente tem que pensar nas pessoas que trabalham nos nossos condomínios. Próximo slide, Thaís. Então, é muito importante, pessoal, gostaria aqui agora de passar uma informação bem importante para vocês. Caso, né, a gente tenha em nossa residência, em nossa casa, alguém com suspeita de Covid, a gente vai ter que tomar vários cuidados para que as outras pessoas daquele ambiente não sejam contaminados. E também a gente tem que tomar muito cuidado para não contaminar outras pessoas, sejam eles o catador, que vai catar o material na porta da minha casa, o gari, que vai estar recolhendo, por exemplo, o lixo comum para levar para os aterros, ou mesmo, né, aquele funcionário do meu condomínio que é o responsável em pegar o lixo, por exemplo, do meu andar, né, esses resíduos do meu andar e levar até a lixeira do lado de fora do prédio. Então, o que, que a gente sugere que vocês façam em relação a esses resíduos, né? Primeiro que a gente esteja uma lixeira bem resistente em casa, né? Para não correr o risco, por exemplo, desse lixo se espalhar dentro de casa. Segundo, se a gente tiver alguém com suspeita de Covid, vamos reforçar esses sacos, tá? Que a gente está colocando lixo. Vamos colocar em pelo menos 2 lixos. Lembrem que o vírus, por exemplo, as pessoas que estão com Covid, hora que elas espirram, hora que elas tossem, elas devem, por exemplo, usar, né? A gente sempre pede para usar o lenço de papel e esse lenço de papel vai para o lixo comum, né? As pessoas ao se alimentar, por exemplo, né, vão tomar um iogurte, eles podem contaminar aquele frasquinho do iogurte. Ou seja, o lixo daquela casa vai estar contaminado da mesma forma como um lixo, né, no hospital também estaria contaminado. Então, a gente pede para colocar dentro de 2 sacos, não encher o lixo até transbordar, né, fechar o lixo já, amarrar ele quando ele está mais ou menos a 2/3, ou seja, um pouquinho mais da metade, já fecha o lixo, para não ficar assim, transbordando, né, aquele lixo, amarrar bem o saquinho, e se possível, pessoal, deixar esse lixo dentro do domicílio, isso é mais fácil para quem mora em casa, manter esse lixo por até 3 dias. Por que 3 dias? Porque 3 dias é o tempo que a gente tem, mais ou menos, para aqueles vírus que estão no plástico, no vidro, né, no alumínio, como eu mostrei naquele slide anterior, praticamente desaparece os vírus, a quantidade de vírus vai ser muito baixa, ou seja, a chance da gente passar isso para as outras pessoas vai ser bem pequena, né? E aí é sempre muito importante, né? A gente sempre tem que tomar cuidado quando mexe com o nosso lixo, em especial quando a gente tiver alguém com suspeita de Covid. Então é importante usar luva, usar máscara, né? E depois, claro, de mexer no lixo, lavar bem as mãos, tá? Isso é bem importante. Próximo, Thaís. Uma outra pergunta que está surgindo, né? As pessoas ficam se perguntando, tá, e agora então é obrigatório usar máscaras máscaras, né, aqui no DF. Então, o que eu tenho que fazer com as máscaras? Primeiro, não fazer o que foi feito nessa foto aqui que eu mostrei para vocês, que alguém jogou a máscara lá no meio da grama, né? Então, quem está usando máscara reciclável, né, por favor, a gente vai ter que descartar de maneira correta. Então, como é que eu posso descartar? Eu posso colocar no lixo comum, recomenda-se que a gente use 2 saquinhos para colocar essa máscara, né? Até você pode escrever contaminado, alguma coisa, para o gari não abrir.
né? Existem cidades no Brasil onde está sendo colocado postos de coleta para coletar as máscaras, né? Tem lugares também, se você tiver uma empresa, você pode contratar uma. Por exemplo, eu tenho uma grande empresa, né? Eu moro num condomínio, eu posso contratar também uma empresa. Lá naquele site Descarte Consciente, vocês vão ver alguns vídeos que mostra como é que você pode contratar um sistema de coleta, mas de uma maneira geral eu gostaria de reforçar que essas máscaras, elas vão para o lixo comum, tá? Se você não tiver essa opção de coletar, né, no, num desses pontos de coleta, tá? As máscaras, né, que a gente, só falando um pouquinho de máscaras, tem muita gente usando máscara cirúrgica por aí. As máscaras cirúrgicas, elas protegem, tá? Contra o coronavírus, se adequadamente utilizadas. As máscaras de pano, tem umas, pelo menos duplas, né? Tem que ser pelo menos 2 camadas de tecido, elas também protegem. E as máscaras de pano, elas são mais sustentáveis, né? A gente pode reutilizar e a gente também pode estar auxiliando alguém, um microempreendedor, né? Uma vizinha, ou a gente mesmo pode estar produzindo para doar, para dar de presente para os conhecidos, ou mesmo para que seja, né, uma forma de renda para a gente. Então, as máscaras de tecido nesse ponto são mais sustentáveis, não geram resíduos, tá? E elas também protegem, desde que adequadamente utilizadas, né? Trocando assim com bastante frequência, tá? Então, chamar atenção para vocês desse resíduo, porque tem gerado muita discussão. Vai levar para a farmácia? Esse tipo de resíduo a farmácia não está recebendo, tá? As farmácias aqui recebem medicamentos e pérfuro-cortantes, tá? Que a gente falou das agulhas. O último, acho que agora vem o último, né, Thaís? Se eu não me engano. Então, eu gostaria de deixar 2 mensagens para vocês agora aqui no final dessa nossa fala. A primeira deles é que quando a gente fala que vai jogar lixo fora, gostaria de falar que não existe fora do mundo, tá? A gente acaba, não existe esse lado de fora, então realmente a gente tem que cuidar do nosso resíduo. E se a gente for separar adequadamente os resíduos, eu vejo aqui em casa, o volume de material, de resíduo reciclável que a gente gera é muito maior do que o resíduo orgânico, né? E aqui em Brasília a gente tem, como eu falei para vocês, a usina lá do PSU, e na usina do PSU, imagina, o meu lixo orgânico se transforma em adubo para famílias, né, de agricultores familiares. Então, existe um ciclo muito interessante. Se adequadamente, se a gente cuidar adequadamente dos nossos resíduos, a gente, de certa forma, vai gerar um volume muito pequeno de resíduos para levar lá para a samambaia. E outra coisa, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês, que é que a gente, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente precisa cuidar dos catadores que sempre cuidaram da gente, né? Como eu falei para vocês, são milhares de famílias que a gente tem aqui no Distrito Federal. Nesse momento, eles não estão trabalhando, porque a coleta seletiva foi suspensa, tá? E são pessoas que estão passando bastante dificuldade, né? Então, se vocês estiverem pensando em ajudar alguém, sugiro, né, que vocês olhem, né, para essas famílias, né? Geralmente são famílias que moram na Estrutural, em Ceilândia, em regiões bem carentes do Distrito Federal, né? E que vocês podem estar procurando, por exemplo, algumas cooperativas, né, que trabalham com reciclagem. Essas cooperativas, elas têm feito campanhas para ajudar esses catadores, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? Eu queria muito agradecer, né? Depois eu queria que vocês falassem se eu falei direitinho, minha primeira live, tô aqui nervosa. E esse aí é o meu e-mail, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Quiserem saber um pouquinho mais. Depois, Thaís, eu vou encaminhar para você. Nós fizemos vários flyers sobre como cuidar dos resíduos na época de corona, né? O grupo do Amor, né, que é o grupo que eu participo, junto com o Paripense, nós desenvolvemos vários materiais, eu posso estar passando para você colocar nas mídias sociais, se vocês julgarem interessante, né, para que serve também para educação, né? Então,
Então, gente, boa tarde. E aí, o que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? Agora é um momento para vocês tirarem dúvida. Se vocês ficaram confusos a respeito de prazo de validade. Professora Daiane, eu tenho que confessar que eu preciso revisar o meu Sorine. Eu estou um pouco viciada no Sorine e eu acho que ele já tem mais um tempinho que está comigo. Eu acho que eu preciso revisar isso aí também. Colírio também é outro, que eu não sabia disso, eu fiquei muito feliz com essa informação. Vou revisar isso hoje, não vou deixar para amanhã. Que bom, que bom. É bom, Thaís, porque às vezes a gente acha que já tenho em casa, não preciso me preocupar. E às vezes é um colírio que você comprou já faz um ano, que você usou lá na época da seca do ano passado, porque os olhos estavam muito secos, e agora, quando tu tiver teu olho irritado, que a gente está começando a seca, você vai reutilizá-lo, achando que ele pode te trazer benefício, e às vezes é um colírio que eu contaminei, às vezes tem até micro-organismos lá dentro, e eu posso desenvolver uma conjuntivite, alguma coisa assim. Então, especial atenção. Tem pessoas que fazem uso contínuo de colírios, por exemplo, pessoas com glaucoma. Então, geralmente, essas pessoas vão usar o colírio do início ao fim. A gente precisa prestar mais atenção nesses que a gente às vezes compra e depois deixa guardado em casa, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Sim, professora, teve uma aluna aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos comentários, que ela perguntou se depois que ela abriu o xarope, ainda assim ela pode, quanto tempo mais ou menos ela poderia utilizar, né? E seria o quê? É o tempo do tratamento, né? Como a senhora falou na live, né? Exatamente. Eu imagino que ela esteja falando tipo de xarope para tosse, né? Não sei se ela está nos ouvindo. Se ela estiver nos ouvindo, por favor, confirme. Só Maria, ó. Xarope pode usar, pode guardar e usar depois? Geralmente, os xaropes, né, como eles são, principalmente esses que são doce, né, que são com açúcar, eles se mantêm estáveis por um tempo, né? Então eu posso estar guardando um pouquinho mais, não tem tanto problema não, tá? Agora, uma coisa muito importante, quando a gente tem um medicamento guardado, toda vez que eu vou utilizá-lo, é bom eu olhar a aparência. Porque, por exemplo, às vezes a quantidade de açúcar daquele xarope, a gente sabe, todo mundo aqui já deve ter feito geleia ou saber como é que a gente faz doce, né? A gente sabe que um dos segredos da geleia, do doce, é botar bastante açúcar para ser conservante. Então, se for um xarope daqueles à base de açúcar, geralmente ele se conserva. Mas se a quantidade de açúcar for pequena, e o frasco estiver aberto, dependendo onde ele está guardado, ele pode inclusive cristalizar, né? Formar tipo assim aqueles cristais de açúcar no fundo, ou até formar fungo. Se observar qualquer característica estranha no medicamento, não é para utilizar, tá? Porque quando forma cristais, no meio dos cristais pode estar lá o remédio que tu precisa, né? O medicamento que vai te fazer o efeito. E aquele xarope nem está mais fazendo o efeito como tu espera que ele faça. Se tiver fungo, de certeza, você pode estar se contaminando e ter um problema ainda maior. Então, medicamentos guardados que mudam de cor, que tem vazamento, às vezes a gente vai pegar, por exemplo, um frasquinho de dipirona, tá até laranja, né, por fora. Então, são sinais, são indícios de que esse medicamento, mesmo estando dentro do prazo de validade, ele já não está mais adequado para uso. Então, a gente deveria descartar, tá certo? E aí, não descartar no lixo comum, nem na pia, leva para a farmácia, que as farmácias são obrigadas por lei a recolher. E as pessoas falaram aqui nos comentários que a Drogazil, né, tem feito bastante, né, Santa Helena também, né? Então, sempre procure. Inclusive, tem algumas que ali naquela seção self-service, logo que você entra na farmácia, eles já têm aquela estantezinha, tipo aquela que eu mostrei, você pode chegar, coloca seus medicamentos, não precisa estar pedindo para ninguém, já tem um posto de coleta próprio ali para o próprio paciente, né, o próprio usuário daquele serviço chegar ali e fazer o depósito, tá? Aí só se atentar a não colocar bula junto com o remédio, porque bula é papel, é material reciclável, a gente pode estar reciclando, né, como a gente recicla outros papéis.
Professora, aqui a gente tem feito uma coleta também feita a compostagem, né? Que também tem funcionado bastante para partes orgânicas. A gente fez uma hortinha nesse período de pandemia aqui, né? Para ter um pouquinho de algumas verdurinhas e uns legumes em casa. E aí a gente está utilizando casca da própria fruta, restos de alimento, para a gente poder fazer a compostagem nesse jardim também. Essa nossa horta, e é uma ideia também muito boa, né? Além disso, a gente vai ter plantas mais bonitas, vou estar diminuindo o peso do meu lixo orgânico, né, de certa forma, não vou estar produzindo tanto lixo orgânico, e ao mesmo tempo eu estou economizando, porque em vez de eu, por exemplo, agora gastar o dinheiro para comprar adubo, eu já tenho um adubo que eu sei exatamente como é que ele foi desenvolvido, né? E se fosse, por exemplo, na minha tempo lá de sul de Brasil, né, de Santa Catarina, eu ia dizer ainda que a gente tinha minhoca para pescar, né, que lá a gente pescava com anzol e minhoca. Né, não sei se os colegas aqui também costumam fazer isso, mas de certeza, né, ter minhocas no quintal, no jardim, é um bom indício de que é uma terra muito, muito fecunda, né? O pessoal que gosta de mexer na terra como eu deve saber disso. Verdade. Não, e é tão bom, né, nesse período de pandemia, a gente poder ter o nosso legume ali feito ali, né? Muito bom, a cenoura, né, a várzea, o couve. E é orgânico, geralmente a gente acaba. Quem muitas vezes faz compostagem também vai utilizar técnicas naturais, né, de combate às pragas. Então, é tudo mais saudável, né? É o que eles costumam falar de comida de verdade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, Thaís, a gente está falando disso tudo que a gente falou aqui hoje, né? E a gente está falando, assim, de que todo mundo é responsável por alguma coisa, né? E uma coisa que eu gostaria, assim, de deixar como mensagem para vocês é que a gente tem que agradecer muito, sabe? Os garis, os catadores, porque imagina se os garis também tivessem parado como muitos de nós paramos, né? O caos que essa cidade faria, né? Então a gente deve muito a essas pessoas. E assim, ó, se não tem suspeita de Covid em casa, por favor, retirem o lixo orgânico todos os dias, né? Pra gente, tem gente que deixa o lixo orgânico dentro de casa, tira quando já está fedendo e põe lá fora. O gari, a hora de coletar, também vai trabalhar com aquele lixo, né, que já está se decompondo. Então, se não tiver suspeita de Covid, por favor, tirem o lixo orgânico da cozinha. Se não estiverem fazendo compostagem, que nem a Thaís falou, retirem todos os dias. Por favor, pessoal, lavem, sabe, esses materiais recicláveis, e vocês vão tornar muito mais agradável, se assim podemos dizer, né, o serviço desses catadores, né? Eu acho muito interessante, quem tiver oportunidade depois da pandemia de visitar um desses galpões para ver a realidade que esses nossos colegas enfrentam, né? E muitas vezes enfrentam porque a gente em casa fica naquele comodismo, não vou lavar esse iogurte, não vou passar uma água nesse leite, vou jogar esse produto molhado mesmo no lixo. É importante saber que se o papel molha, diminui o valor do papel, né? Então, são coisas assim, que são coisas pequenas, que se cada um fizer a sua parte, Thaís, né, e colegas da Unicer, a gente vai melhorar em muito, né, realmente esse nosso meio ambiente. A Lígia está perguntando a respeito dos termômetros de mercúrio, né? Termômetros de mercúrio, Lígia, eu recomendo que você leve para um posto de coleta de lâmpadas. Porque não tem aquelas posto de coleta de lâmpada fluorescente, as lâmpadas fluorescentes também têm mercúrio. Então, eu imagino que o termômetro de mercúrio, se colocar junto com as lâmpadas fluorescentes, a gente vai ter contaminantes parecidos, vai ter vidro e mercúrio. Então, se tu puder levar lá, seria um lugar bom. Se não, leve às farmácias, que aí as farmácias provavelmente vão dar também uma destinação, mas colocar junto com lâmpadas, né, aquelas lâmpadas fluorescentes seria o melhor ponto de coleta, tá? Tem alguns pontos de coleta no DF para lâmpadas. A gente encontra essa informação no site da SLU, tá? Do Serviço de Limpeza Urbana.
Certo. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Aproveitando aqui a presença da professora Daiane. Quem tiver, pode deixar aqui nos comentários. A gente já está encerrando a nossa live de hoje. Então, assim, com alguma dúvida, para quem for ver esse vídeo depois, né? Porque tem alguns alunos que vão ver depois, a professora Daiane também vai responder vocês nos comentários, né, professora? Ela olha lá na Unicei e ela pode responder vocês. Então, não esqueçam de deixar, é muito importante a participação de vocês. Nossa live de hoje vai ficar gravada no Facebook e também no nosso YouTube, tá bom? Nós vamos disponibilizar lá. E é só vocês procurarem Portal Unicer UNB, da mesma forma como no Facebook, que fica gravado na parte de vídeos, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem perguntar para a gente. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Professora Daiane, muito obrigada pelos esclarecimentos. A aula foi ótima. Nossa, como eu aprendi aqui. Eu gostaria de agradecer, Thaís, me coloco à disposição, e quem sabe daqui a um tempo eu não vou ter oportunidade de conhecer esse pessoal, né? Falar por live é legal, o pessoal aqui eu acho que compartilhou bastante com a gente, né? Bastante experiências, mas assim, nada que nem presencialmente olhando a carinha das pessoas, né? Então, logo, logo espero encontrá-los, né? Se cuidem durante esse período, né? E é isso, pessoal, fico à disposição, tá bom? Um abraço, Thaís. Um abraço, gente. Um grande beijo a todos vocês. Obrigada pelos comentários carinhosos. Estou morrendo de saudade de todas vocês. Espero muito poder abraçar vocês bastante depois dessa pandemia que passou. Por enquanto, o nosso ficar longe, ficar em casa, demonstra o maior amor possível. Então, depois que voltar isso, a gente vai se encontrar e poder se beijar muito, tá bom? Um beijo a todos e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Thaís.